Bom, então, como que começa essa questão das navegações portuguesas? Elas vão começar ao longo da costa africana. O marco que é considerado, a data que é considerado o início dessas grandes navegações é a data 1415, que é o ano em que uma expedição portuguesa, comandada pelo rei Dom João, aquele da dinastia de Avis, sai de Portugal e consegue controlar a cidade de Ceuta, no norte da África. Essa cidade era uma cidade muçulmana, então você está expandindo, lutando contra os muçulmanos, os principais inimigos da cristandade na época. E Ceuta também tem algo bastante curioso, que esse deserto aqui do norte da África é o deserto do Saara. Os europeus sabiam que de algum lugar da África, os muçulmanos cortavam esse deserto com suas caravanas e traziam ouro de algum lugar da África. Ceuta, inclusive, era um dos destinos deste ouro. Portanto, eu consigo ouro também. Se os portugueses conseguissem controlar Ceuta, teriam acesso a esse ouro e mais. Se eles conseguissem encontrar a fonte deste ouro, eles poderiam controlar este comércio de ouro e tirar essa riqueza das mãos dos muçulmanos. Então, observa que o fator econômico e o fator religioso não são fatores separados, são fatores que andam de mãos dadas, são juntos. Bom, após a conquista de Ceuta, que é uma vitória para Portugal, então pela primeira vez, em 1415, o reino de Portugal se expande seus territórios além mar, além de suas fronteiras terrestres. Por isso a expansão ultramarina. Bom, depois dessa data, os portugueses continuam navegando pela costa africana. Então, ou seja, ninguém aqui está navegando pelo oceano aberto ainda, sempre próximo da costa. E conforme essas navegações forem se desenvolvendo, conforme mais riquezas vão sendo acumuladas, mais experiências os portugueses começam a adquirir, com instrumentos de navegação como a bússola, o quadrante, o astrolábio, que eram instrumentos de localização em pleno oceano, conforme esses instrumentos vão sendo aperfeiçoados, conforme o conhecimento marítimo e as riquezas vindas do mar vão se acumulando, os portugueses vão ganhando mais confiança para navegar. Um dos primeiros obstáculos é o Cabo Bojador, uma região aqui no norte da África de ventos contrários, que empurravam as caravelas sempre para norte. Esse cabo só foi ultrapassado por navegadores portugueses em 1434. Este Cabo Bojador, ele foi um obstáculo geográfico, devido aos ventos, mas também um obstáculo psicológico, porque muitos acreditavam que o mundo acabava ali. E aí vão vendo que tem mais terra para cá. Então, quer dizer, a terra é maior do que nós pensávamos. Isso vai começar a destruir também aquela ideia de que a terra é chata, de que uma hora você vai chegar no fim do mundo. Então, esses conhecimentos da expansão ultramarina são conhecimentos, em grande parte, relacionados ao empirismo, ou seja, a experiência. Você vai lá, você quebra a cara, depois, se você sobreviver, você volta e tenta resolver aquilo de alguma forma. Não é uma sala de aula que ensina como navegar. Bom, por volta aqui de 1460, os portugueses chegam aqui, na região que hoje é mais ou menos a área de Serra Leoa, chamada de Guiné. E aqui eles encontram ouro, encontram também escravos que começam a despachar para Portugal. Essas riquezas vão gerando o fortalecimento do reino, que vai se tornando cada vez mais poderoso dentro da Europa. Então, quer dizer, os fatores econômicos vão ajudar na própria sustentação da independência portuguesa, que era uma questão que tinha sido ameaçada no século XIV. Então, observa que a expansão lusitana, a expansão portuguesa, é um processo gradual ao longo da costa africana. Nós podemos dizer que houve 4 grandes fases, 4 grandes interesses na expansão portuguesa, ao longo do século XV. O primeiro deles
foi o ideal de luta contra os muçulmanos, a expansão da fé cristã. Depois, a ideia do ouro da Guiné, que passa a sustentar o país. Havia muitas histórias, lendas que eram contadas, de que haveria em algum lugar um reino cristão poderoso, capaz de se unir aos portugueses contra os muçulmanos. Diz a lenda que havia em algum lugar da África um reino comandado por um tal de Preste João, que os portugueses associavam a um reino na Etiópia, que era um antigo reino cristão africano. O terceiro grande motivo, o terceiro grande interesse das navegações portuguesas estava justamente em buscar este reino cristão que poderia se unir aos portugueses contra os muçulmanos. E o quarto grande motivo das grandes navegações, o quarto e o último, é a ideia de navegar de Portugal até o Oriente, até a Índia, terra de especiarias. As especiarias eram transportadas para a Europa como eu disse, via terrestre. Passavam pelo Oriente Médio, de lá para o Mar Mediterrâneo e chegavam na Europa. Só que quem controlava este comércio eram os muçulmanos. Se os portugueses conseguissem chegar diretamente na área fornecedora de especiarias, poderiam quebrar a perna dos muçulmanos. Só que a ideia de navegar para atingir a Índia, para atingir as terras de especiarias, foi uma ideia que foi construída ao longo do século XV. Foi uma ideia que foi construída ao longo da navegação pela costa africana. Não é uma ideia que começa em 1415. Então, no início das grandes navegações, o problema é Portugal e África. Depois, conforme os portugueses vão avançando na navegação, aí sim que eles começam a perceber que pode ser possível, tá, usar o continente africano para chegar em locais mais distantes. Olha, essa expansão é uma expansão muito lenta. Tá? Essa expansão, ela se desenrola por décadas. Em 1415, conquistam Ceuta. Só que só vão chegar no extremo sul do continente africano, o que hoje é a África do Sul, em 1488. Portanto, você tem aqui mais de 70 anos de navegação pela costa africana. Tá? Conforme os portugueses vão avançando, portanto é um processo lento, inclusive aqui, mais ou menos aqui no que hoje é Angola, os portugueses começam a reparar que o continente africano está indo para o sul. Até então acreditava-se que a África era um continente que envergava para o Oriente. Que se você observar o litoral africano, você vê que aqui ele está vindo sempre em direção ao Oriente. Então os europeus acreditavam que ele continuaria vindo para o Oriente, e o Oceano Índico, o que você chama hoje de Oceano Índico, seria um lago fechado. Portanto, seria impossível sair da Europa e chegar na Índia, porque a África protegia. Quando eles começam a perceber que o continente africano começa a ir para o sul também, em direção ao sul, e eles vão navegando, e eles chegam aqui no extremo sul, em 1488, e percebem que existe uma passagem que começa a ir de novo para o norte, sabe-se que a Índia está para algum canto. A partir dessa data, a ideia de chegar à Índia começa a ganhar forma. Tá? Então não pensem vocês que os portugueses navegam em 1415 já querendo chegar na Índia. É um processo que se construiu. Tá? Essa expedição de 1488, que parte de Lisboa e chega no extremo sul da África, foi comandada por um navegador chamado Bartolomeu Dias. E devido aos ventos e às tempestades da região, tá? Ele chama esta área aqui de Cabo das Tormentas. E quando ele retorna para Portugal com as informações e dá a entender que agora Portugal pode chegar na Índia navegando
pela costa africana, o rei de Portugal muda o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, que é o nome que mantém até hoje. Boa Esperança de quê? De chegar na Índia. 1488. A viagem de Bartolomeu Dias, ela encerra uma fase importante das grandes navegações portuguesas, porque é a fase onde a costa ocidental africana, a costa banhada pelo Oceano Atlântico, é percorrida e mapeada. A partir daqui, outras coisas acontecerão que eu falo na próxima aula.